Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Arena do Futuro, nessa série maravilhosa sobre as profecias do Apocalipse e também as profecias de Daniel. Um grande abraço para você, para sua família e um abraço especial para os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo. É isso aí, estamos agora preparados, prontos para abrir esse livro, e começar um tema extraordinário. O tema de hoje: restauração da verdade. Está preparado? É isso aí. Mas antes da gente começar o tema propriamente dito, eu gostaria de lembrá-lo algumas coisas importantes. Como você já sabe, nós estamos cada vez mais fortes nas redes sociais. Você já visitou o Facebook do Arena? Já é nosso amigo no Facebook? Ainda não? Por favor, entre lá. Você entra no facebook.com/Arena do Futuro. Participe, faça o seu comentário, mande o seu recado. Estamos juntos no Facebook. E também no Twitter, você pode acompanhar o programa Arena, @Arena do Futuro. Muito simples, muito fácil. É uma forma, na verdade, que nós temos de espalhar um pouco mais a esperança, a palavra de Deus. Uma coisa interessante, você já viu o nosso blog? O blog do Arena está espetacular, está maravilhoso. Entra lá, você entra no site da Novo Tempo, novotempo.com/Arena do Futuro. E aí está o nosso blog especialmente para você. Ok? Muito bem. Um detalhe mais. Você já recebeu o DVD A Última Esperança? O DVD A Última Esperança, como você já sabe, foi gravado em 5 países, especialmente na Terra Santa, em Israel. E nós podemos oferecer para você esse DVD totalmente grátis. É só você fazer contato com o nosso programa. Você está recebendo aí as formas de contato, o nosso e-mail, o nosso telefone, e nós enviaremos até você esse maravilhoso DVD, A Última Esperança. Agora sim, com a Bíblia nas mãos, nós vamos estudar a palavra de Deus. Prepare o seu coração, meu amigo. E vamos abrir a Bíblia Sagrada agora no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 58, versículo 12. Esse é um texto incrível. Esse texto é apaixonante. Aliás, a Bíblia toda é apaixonante. Veja só, Isaías 58, versículo 12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações. E será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Para entender esse versículo, é importante fazer uma análise na história, a história do cristianismo. Em programas passados, nós já havíamos falado um pouco a respeito desse assunto. Mas hoje, para ficar mais claro ainda, é preciso repassar alguns aspectos da história, aspectos positivos e aspectos negativos, para que esse verso faça sentido para você. Como você percebeu, aqui existem 4 frases muito curiosas, muito interessantes. A primeira diz que os filhos de Deus deveriam edificar as antigas ruínas. Número 2, eles deveriam levantar os fundamentos de muitas gerações. Número 3, eles seriam chamados reparadores de brechas. E número 4, seriam conhecidos como restauradores de veredas. Por isso que o programa de hoje chama Restauração da Verdade. Quando você fala em verdade, é importante lembrar claramente que a Bíblia menciona 5 pontos da verdade, 5 colunas da verdade. Essas 5 colunas aparecem em 5 textos bíblicos diferentes. O primeiro é Jeremias, capítulo 10, versículo 10. Você lembra que em Jeremias, capítulo 10, versículo 10, está escrito que Deus é a verdade. Ok? Vamos ler. Jeremias, capítulo 10, versículo 10. Aqui no nosso programa nós costumamos citar o texto e ler o texto, para que você não tenha dúvida nenhuma. Capítulo 10, verso 10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno, e do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Então esse verso está afirmando que Deus é verdadeiro. Outras versões dizem que Deus é a própria verdade. Então nós sabemos na Bíblia que o nosso Criador é a própria verdade. O que mais a Bíblia menciona como verdade?
Quando você vai para João, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, você descobre uma coisa impressionante, fascinante até. Veja só, João 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é impressionante isso? Aqui Jesus diz: eu sou a verdade. Então você já tem duas. Lá em Jeremias, o Pai é a verdade. Aqui em João, Jesus Cristo, o Filho, é a verdade. Amém? Agora, quando você vai para a primeira carta de João, primeira carta de São João, que é um livro pequeno e que está bem próximo ao Apocalipse, você tem aqui 1 João capítulo 5, verso 6, uma outra revelação incrível, uma outra citação maravilhosa, que diz assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Uau, isso é maravilhoso. Aqui diz que o Espírito Santo é a verdade. Você já tem 3 citações. Em Jeremias, o Pai. Em João, o Filho, Jesus. Em 1 João, o Espírito Santo de Deus. E o que mais? O que mais a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia Sagrada menciona mais algo ou mais alguma coisa como sendo verdade. Eu te convido a abrir a Bíblia comigo outra vez e agora vamos para o Evangelho de João, no capítulo 17 e o versículo 17. Está com a Bíblia aberta aí? Ok, 17 e 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ouviu isso? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia inteira, o Velho e o Novo Testamento, toda a Bíblia é a própria verdade. Deus seja louvado por isso. A Bíblia Sagrada continua falando sobre a verdade. Nós já vimos 4 e agora vamos ver a 5ª. A 5ª está no livro dos Salmos, Salmo 119. Abra sua Bíblia aí. Eu estou abrindo a minha aqui, você pode também fazer a mesma coisa. Salmo 119, versículo 151. Olha que versículo impressionante. 151. Diz assim: tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Esse verso afirma que os mandamentos de Deus são verdade. E dentro da Bíblia você encontra vários mandamentos, várias leis. Mas basicamente você vai ter 2 conjuntos de leis. Você vai ter as leis cerimoniais e as leis morais. Então, quando se fala dos 10 mandamentos, nós estamos falando da lei moral. E quando se fala dos sacrifícios de animais e das leis do povo de Israel, você está falando das leis cerimoniais. Nesse caso, a Bíblia, quando diz que Deus está perto e todos os seus mandamentos são verdade, significa dizer claramente que os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus são a própria verdade. Entendeu? A própria verdade, os 10 mandamentos. Então você tem, na verdade, 5 citações, são 5 colunas. A primeira é Deus, a segunda é Jesus, a terceira é o Espírito Santo, a quarta é a Bíblia e a 5ª os 10 mandamentos. Memorizou já? Decorou? Vamos ver se você decorou. Repita comigo. Vai, você que está em casa, vendo pela TV, você que está assistindo pela internet e você que está ouvindo pela Rádio Novo Tempo. Vai, repita comigo. As 5 colunas da verdade. Qual é a primeira? Vai, não escuto você. Qual é a primeira? Ok, a primeira é Deus, muito bem. Qual é a segunda? A segunda é Jesus, ok, nota 10. E a terceira qual é? A terceira é o Espírito Santo, meus parabéns. E a número 4 qual é? É a Bíblia Sagrada inteirinha. E a número 5, você lembra? Os 10 mandamentos. Aí você tem as colunas da verdade. E agora veja só o que diz o livro de João. Vamos ver João capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Olha que verso maravilhoso. 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Percebeu isso? Esse verso está dizendo que quando o Espírito Santo de Deus viesse, ele guiaria você e eu em toda a verdade. Veja que a expressão toda a verdade está mostrando realmente um conjunto de coisas. Por isso a Bíblia fala toda a verdade.
Em outras palavras, o Espírito Santo deseja que você ouça atentamente e que você também entenda no seu coração e obedeça essa orientação de Deus. Na verdade, o Espírito Santo quer conduzir você, quer guiar os seus passos, ok? A sua vida em toda a verdade. Não em apenas uma parte da verdade, mas em toda a verdade. Você crê? Claro, eu creio e você também crê. Estou falando com você que está acompanhando a gente em Manaus. Em Manaus, inauguramos recentemente a TV Novo Tempo em Manaus. Então presta atenção, você de Manaus. E você de Recife também, inauguramos recentemente a nossa TV em Recife. Você em todo o Brasil, você pela internet, você pelo rádio. Deus está querendo conduzir seus passos e a sua vida em toda a verdade. Agora tem uma coisa muito curiosa em tudo isso. Enquanto Deus deseja conduzir você em toda a verdade, para que a verdade liberte você, como diz João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto isso, existe um adversário, existe um inimigo que está lutando contra a verdade. E eu vou lhe mostrar um texto agora impressionante. Esse texto impressionante está no livro de Daniel, no livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 8, acompanha comigo por favor, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 8, versículo 12. Esse texto é impressionante, é assustador. Prepare-se, está preparado? Daniel 8, 12, diz assim, atenção. O exército lhe foi entregue, com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Uau! Impressionante isso. Esse texto está dizendo que a verdade seria lançada por terra, que o diabo usaria pessoas, usaria instituições, usaria organizações, usaria poderes, sabe para quê? Para lançar a verdade por terra. E, de fato, a verdade foi agredida e atacada durante um período da história. E até hoje existem pontos da verdade de Deus que são esquecidos, ou que foram esquecidos pelos seres humanos. Por essa razão, o tema do programa de hoje é restauração da verdade, porque a verdade foi visivelmente, de forma escancarada, essa verdade foi abandonada, pisada, esquecida e jogada por terra. Entende isso? A palavra de Deus continua tratando desse assunto tão importante. Diz aqui, lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. O que você entende por essa citação? Bom, vamos então passear um pouco na história. Você sabe que Jesus morreu na cruz no ano 31. E do ano 31 até o ano 100, a igreja cristã era dirigida pelos apóstolos, pelos 12, ou melhor, pelos 11, né? Depois entrou um outro no lugar de Judas. A igreja cristã era dirigida pelos seguidores de Jesus, pelos seus discípulos. E essa igreja era uma igreja muito forte, era uma igreja fiel aos princípios da Bíblia. A igreja primitiva, a primeira fase da igreja cristã, era uma igreja que a Bíblia mesma menciona como a igreja pura, a igreja fiel. Só para você ter uma ideia, a igreja no primeiro século, ela é apresentada em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5. Foi a igreja do Pentecostes, foi a igreja em que Deus derramou o Espírito Santo naquela festa do Pentecostes em Jerusalém. Foi quando Pedro fez um sermão, e no seu sermão aproximadamente 3.000 pessoas se converteram. A igreja cristã primitiva era aquela igreja que havia amor fraternal, onde eles se ajudavam, um ajudava o outro. Então a igreja, na sua primeira fase, ela se manteve fiel. O inimigo não conseguiu contaminar as doutrinas e muito menos a vida cristã dos primeiros cristãos. Mas no ano 100, os seus seguidores, aqueles discípulos, os 12 discípulos, eles morreram. E do ano 100 ao ano 313, a mesma igreja cristã, ela passou por uma outra situação, ela foi perseguida por aproximadamente 10 anos, como diz Apocalipse capítulo 2, quando menciona os 10 dias proféticos da perseguição que aconteceu à igreja cristã, promovida por Diocleciano, o imperador de Roma. E mesmo sendo perseguida, a igreja cristã se manteve fiel. Ela conseguiu preservar os princípios da Bíblia e conseguiu preservar as verdades bíblicas. Mas depois do ano 313, a igreja cristã passou por uma terceira fase. E essa terceira fase foi uma fase muito estranha, muito complicada. É a terceira fase conhecida
biblicamente por Pérgamo. Pérgamo foi um período de alianças, um período de compromissos, um período em que o cristianismo deu a mão ao paganismo. Foi quando a religião e a política se uniram. Foi quando Constantino Grande, juntamente com pessoas religiosas, fizeram algumas alianças. E essas alianças trouxeram alguns benefícios e também trouxeram alguns malefícios. Um benefício que trouxe essa aliança foi que a perseguição acabou. Aquela perseguição dos 10 anos acabou. Só que esse foi um aspecto positivo. Os aspectos negativos foi que, como era uma concessão, como era uma aliança, você sabe, numa aliança cada um tem que ceder um pouco, cada um tem que concordar um pouco com o outro, para que haja uma aliança. E o resultado foi que nesse período do ano 313 até o ano 538, o inimigo conseguiu contaminar a pureza apostólica. O inimigo conseguiu contaminar os princípios que eram levados seriamente pelos cristãos. E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: no dia 7 de março do ano 321 da nossa era, então eles fizeram um decreto, um documento, começando um processo de mudança nos mandamentos de Deus. O quarto mandamento de Deus, que está na Bíblia, Êxodo capítulo 20, o quarto mandamento que fala para guardar o sábado como sendo o dia do Senhor e como sendo o dia em que Deus mesmo descansou, abençoou e santificou. Eles fizeram um documento no dia 7 de março do ano 321 e eles começaram a mudar o sábado para o domingo. Eles disseram que as pessoas deveriam descansar no venerável dia do sol. E o venerável dia do sol era o primeiro dia da semana, que mais tarde receberia o nome de domingo. E domingo é o nome que significa dia do sol. Quando você fala domingo em inglês, ou domingo em alemão, ou domingo em português, ou domingo em espanhol, enfim, domingo em qualquer língua, você vai ver que domingo significa dia do sol. Ou seja, a mudança da guarda do sábado para a guarda do domingo ocorreu exatamente dentro de um contexto em que a igreja cristã começou a se enfraquecer. Foi quando o cristianismo se uniu ao paganismo e quando a política deu a mão à religião e os dois começaram agora a minimizar e enfraquecer o poder da verdade de Deus. Isso ocorreu na terceira fase do cristianismo. Mas não somente isso, eles conseguiram botar dentro da igreja cristã, sabe o quê? Conseguiram colocar símbolos do paganismo, como as imagens e como alguns tipos de orações, alguns tipos de rezas que entraram dentro da igreja cristã. E pouco a pouco as coisas foram mudando, as coisas foram sendo alteradas. E o que aconteceu foi que no ano 538, então o bispo de Roma, ele recebe a autoridade suprema e ele deixa de ser simplesmente um bispo e passa a ser agora o chefe maior do Estado e da igreja, recebendo um título de pontífice máximo. Ele passa a ser um chefe de Estado e também um chefe religioso. Ele é um pastor e ao mesmo tempo é um presidente, ao mesmo tempo é um político, ao mesmo tempo é um rei. Entende isso? Houve essa união da política com a religião, da igreja com o Estado. E tudo isso que aconteceu na Idade Média, porque logo depois de 538 para frente, também faz parte da Idade Média, é que as verdades bíblicas começaram a ser lançadas por terra. Por exemplo, a verdade sobre Deus, a verdade sobre Jesus, a verdade sobre o Espírito Santo, a verdade sobre a Bíblia, a verdade sobre os 10 mandamentos, essas verdades começaram a ser jogadas por terra, a serem jogadas por terra, como diz Daniel 8, verso 12. E isso causou um problema muito sério na vida do cristianismo como um todo. E até hoje, nós estamos colhendo esses frutos que foram plantados de maneira irresponsável e de maneira desonesta durante o período da terceira e da quarta fase do cristianismo. A terceira fase foi do ano 313 a 538 e a quarta fase de 538 a 1798. Resumindo, as verdades bíblicas foram ignoradas e jogadas por terra. Eu preciso te contar um pouquinho mais sobre isso. E para falar um pouco mais sobre isso, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa, vamos fazer um intervalo, tomaremos uma água, você pega o telefone, chama mais pessoas, vai rapidinho no Facebook, vai rapidinho no seu Twitter, manda um recado para alguém, chama mais gente e já já eu volto para o segundo bloco do Arena de hoje. Olá, meus amigos, já estamos de volta para o segundo bloco do Arena. E aí, tá entendendo a mensagem?
Convidou mais algumas pessoas? Estão reunidos na sala, no quarto, na cozinha, no escritório? Não importa. O que importa é que você está assistindo a TV Novo Tempo, ou vendo pela internet, ou escutando pela rádio Novo Tempo. E agora, o segundo bloco, a gente precisa continuar entendendo os detalhes para finalmente saber por que esse programa chama Restauração da Verdade. Certo? No primeiro bloco, a gente terminou mostrando o que aconteceu na terceira e na quarta fase do cristianismo. E agora nós vamos analisar um pouco mais detalhadamente todo esse processo de agressão, de ataque aos princípios da palavra de Deus. Bom, nós vimos também no primeiro bloco que Deus é a verdade, ok? Vimos que Jesus é a verdade, que o Espírito Santo é a verdade, a Bíblia é a verdade e os 10 mandamentos são verdades. Um detalhe sobre Deus, não dá para eu falar tudo aqui num programa só, mas vou mencionar alguns detalhes para facilitar a compreensão do texto. Por exemplo, Deus é a verdade, ok? Um aspecto, só Deus, somente Deus, é digno de receber adoração. Concorda? Muito bem. Segundo ponto, só Deus pode perdoar pecados. Concorda também? Ok. Isso que eu estou dizendo não é nada da minha cabeça, você sabe, é bíblico. O que aconteceu na Idade Média? O que aconteceu na terceira e na quarta fase do cristianismo? Aconteceu o seguinte, como só Deus é digno de ser adorado, o Império Romano, lá no passado, começou um processo de adoração a César. Você já ouviu falar dessa religião do imperador, da religião imperial? Quando passava César, o imperador, as pessoas faziam assim, Ave César. Lembra? Lembra da história? A história menciona Ave César, Ave César. Era um tipo de reverência, era um tipo de adoração. Isso aconteceu na Idade Média. E depois que passou Roma pagã, Roma imperial, e veio a Roma cristã, ou a Roma espiritual, Roma religiosa, as coisas foram transferidas, entendeu? Foram transferidas para aquele que passou a ser o líder político e religioso, que recebe então um título, um nome de Papa. O sistema papal é a sucessão natural daquele processo do César, do Ave César. Então o sistema papal também passou a receber esse tipo de reverência, esse tipo de adoração, esse tipo de prestação de reverência espiritual, religioso. E esse é um aspecto muito complicado, porque de acordo com a Bíblia, só Deus deve ser adorado, só Deus deve ser reverenciado, essa é a primeira verdade. Entende? Quando as pessoas adoram o sol, adoram a lua, adoram as estrelas, adoram os planetas, adoram a cobra, a vaca, a pulga, você sabia que tem tudo isso? Na Índia, em outros lugares do mundo, tem vários tipos de objetos que eles adoram, e vários tipos de animais, ou de seres, ou de outras coisas que eles adoram. E também adoram o ser humano, adoram o seu líder religioso, muitas vezes. E quando as pessoas adoram o seu líder religioso, ou um objeto, ou quem sabe um animal, ou qualquer outra coisa, um planeta, um astro, qualquer coisa, essa pessoa está quebrando, está jogando por terra um princípio bíblico. Como Daniel, capítulo 8, verso 12 mencionou. Daniel 8, 12 diz claramente, lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Um outro ponto sobre Deus é que só Deus pode perdoar pecados. Ok? Só que durante a Idade Média também, a Igreja Romana começou a alterar esse princípio bíblico e criaram um sistema de indulgência. Já ouviu falar de indulgência? Pois é, eles criaram uma tal de indulgência, quando as pessoas pagavam um valor X para obterem o perdão. Entende? Então a pessoa queria ser perdoada, ela pegava um documento, como se fosse, nos dias de hoje, um documento de cartório, ela registrava esse documento, assinava esse documento e pagava uma quantidade. Isso se chamava indulgência. E a pessoa era perdoada por esse ato, por pagar um X e por fazer um documento. E tudo isso aconteceu na Idade Média, e depois eles criaram um tal de confessionário. Confessionário é um pequeno biombo, onde fica um líder religioso, um sacerdote, e o fiel chega, se ajoelha ali, e diante do sacerdote ele conta os seus pecados, e ele busca o perdão. E o sacerdote o orienta a fazer algumas rezas, algumas orações, para que essa pessoa seja devidamente perdoada.
Tudo isso ocorreu entre a terceira e a quarta fase do cristianismo. E com esse tipo de atitude, eles jogaram a verdade de Deus por terra, na vida de milhares e milhões de seres humanos. Até hoje, muitas pessoas em vários países do mundo, especialmente numa região em que o cristianismo não é tão forte, e também em lugares onde o cristianismo é forte, as pessoas elas simplesmente adulteraram princípios da Bíblia, adulteraram princípios vitais da palavra de Deus, como este que acabei de mencionar. Um outro aspecto é sobre Jesus, a outra coluna da verdade, sobre Jesus. Você sabe, de acordo com Atos capítulo 4, de 10 a 12, e de acordo com João 3,16, você sabe que a salvação só é possível através de Jesus, não é? Somente Jesus pode salvar uma pessoa, ou seja, o sacrifício de Cristo na cruz é o meio pelo qual todos nós seremos salvos, se acreditarmos nele. Ocorre que Jesus, ele disse claramente, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é claro, não é? É claro, só que as pessoas simplesmente adulteraram esse princípio e estabeleceram outros tipos de mediadores. Quando você vai para 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, você descobre uma revelação, você descobre uma coisa incrível. Sabe o que está escrito em 1 Timóteo 2, verso 5? Não sabe, né? Pois é, eu vou ler para você. 1 Timóteo 2, verso 5. Abra sua Bíblia aí. 1 Timóteo 2, 5 diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não é interessante esse texto? Esse texto diz que só existe um mediador, somente um mediador. Vou repetir mais uma vez, só um mediador, está me ouvindo? Um só. E esse mediador é Jesus Cristo. Por isso que nós cristãos, quando nós oramos a Deus, ao Pai, nós nos dirigimos diretamente a Deus, e nós oramos em nome de Jesus. Sabe por que oramos em nome de Jesus? Porque Ele morreu na cruz por nós, e porque Ele é o nosso mediador, ok? O que ocorreu na Idade Média e também depois, foi exatamente que os homens, eles tentaram colocar outros mediadores, outros personagens, como sendo pessoas que poderiam de alguma forma nos ajudar. Então criaram a intercessão dos santos, e vários santos apareceram no cenário cristão como sendo possíveis intercessores. E tem gente que é devoto do santo A, ou do santo B, ou do santo C. E essas pessoas não são pessoas más, entende? As pessoas são sinceras, e eu acredito na sinceridade delas. O problema não está aí. O problema está no que aconteceu na Idade Média, ou seja, quando as pessoas que lideravam a igreja, elas simplesmente relaxaram, elas simplesmente abandonaram os princípios bíblicos e a responsabilidade com a verdade e estabeleceram algo que não é verdadeiro. E a responsabilidade dessas pessoas é muito grande, porque eles influenciaram milhões de seres humanos. Agora, você não precisa ficar na ignorância o resto da vida. Se você até hoje acreditou de um jeito e agora está vendo de outro, seja sincero, sincera, seja humilde também, para reconhecer que tem que mudar. A mudança de vida é uma grandeza para o ser humano. Aquela história de que eu nasci assim e vou morrer assim, isso não faz nenhum sentido, o menor sentido não faz. Porque a verdade é que você precisa estar disposto a mudar para crescer. E essa mudança tem que ser para melhor, de acordo com o que está escrito na Bíblia Sagrada. E não é na minha Bíblia, é na Bíblia Sagrada, ou seja, qualquer Bíblia. Não importa se a Bíblia é uma Bíblia pequena, média ou grande, o que importa é que está escrito na Bíblia. Então, quando eles estabeleceram a adoração às imagens e também a intercessão dos santos e até mesmo a intercessão de Maria, eles criaram um problema sério, porque a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que Jesus é o nosso único mediador, entendeu? E quando você sai disso, você lança por terra esse princípio bíblico de salvação. Isso é gravíssimo, é muito sério, entende? Eu falei até agora sobre as duas primeiras colunas, mas vamos falar agora sobre a terceira. A terceira coluna é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a coisa mais impressionante que tem. O Espírito Santo é o representante de Deus aqui na terra. Você sabe, Jesus está no céu, à direita do Pai, no santuário celestial, intercedendo por nós. Ok? Deus também está no céu. Mas aqui na terra, exatamente aqui na nossa cidade, aqui onde a gente mora, exatamente aqui na sua casa, aqui onde eu estou no estúdio, o Espírito Santo está conosco, está com a gente. O Espírito Santo está em toda parte da face da terra. Ele é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, como diz aqui João 16, verso 8.
Essa frase que eu acabei de falar está aqui em João 16, verso 8. Entendeu? Para você não ter dúvidas nenhuma, eu vou ler. João 16, verso 8 fala: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Viu isso? Então o Espírito Santo, ele trabalha para convencer o ser humano do pecado. Ele convence a pessoa dizendo: olha, isso aqui está errado, isso é pecado e o certo é esse aqui. O trabalho do Espírito é convencer a pessoa do pecado, para que ela possa se arrepender do mesmo e possa dar espaço para Deus, para que Deus venha mudar a vida dela definitivamente. O problema é que as pessoas, muitas vezes elas até querem o Espírito Santo. Muitas pessoas estão buscando ou tentando de alguma forma buscar o Espírito Santo, mas estão buscando da maneira errada. Estão buscando através do sentimento, apenas o sentimento, apenas levantando as mãos e fazendo lá os seus gestos. Apenas o sentimento. A pessoa acha que o Espírito Santo é um sentimento. O Espírito Santo não é um sentimento. Outros acham que o Espírito Santo é uma força. Não, ele não é uma força. Outros acham que o Espírito Santo é uma energia positiva, e também não é. O Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade, e ele nos convence do pecado. E quando você vai para 1 João 3, verso 4, você descobre que pecado é a transgressão da lei. Então, a mesma pessoa, ou a mesma igreja, ou a mesma denominação, que diz que a lei foi abolida e ao mesmo tempo diz que tem o Espírito Santo, é um contrassenso, é uma contradição, porque é impossível ter o Espírito Santo e dizer que a lei de Deus foi abolida, uma vez que pecado é a transgressão da lei e que o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado. Essa é uma maneira de jogar por terra os princípios acerca do Espírito Santo. Entendeu? Quando você fala da Bíblia, que é a quarta coluna, aí você fica mais impressionado ainda, porque a Bíblia Sagrada está aqui nas minhas mãos. Ela tem 66 livros. Ela tem 39 livros no Velho e 27 no Novo, você já sabe. Mas é uma coisa importante também que eu queria te dizer. A Bíblia Sagrada, toda ela, toda a palavra de Deus, de ponta a ponta, é a verdade. O que ocorre é que muitas pessoas e muitas denominações, sabe o que elas dizem? Dizem assim: eu só aceito no Novo Testamento, eu não aceito no Antigo Testamento. E infelizmente hoje as pessoas estão assim, não todos, mas uma boa parte, só acredita no Novo, não acredita no Antigo Testamento. Na Idade Média, as Bíblias eram queimadas, as pessoas eram perseguidas. E infelizmente hoje as pessoas não estão mais concentradas na palavra de Deus. As igrejas modernas estão virando shows, estão virando um palco de show. E os pastores estão virando super estrelas. E na verdade estão esquecendo da Bíblia. Eu quero chamar você para a Bíblia, eu quero chamar você para a palavra de Deus. Hoje as pessoas estão fechando a Bíblia e estão agora profetizando sobre a vida das pessoas. Cuidado com esse negócio, porque se a Bíblia está fechada e o homem está falando, isso é um perigo seríssimo. A verdade é que a Bíblia tem que estar aberta e tem que ser lida. Essa é a boca de Deus. Entendeu? Essa é a boca de Deus. E infelizmente as pessoas estão ignorando os princípios da Bíblia e outros estão torcendo os textos bíblicos para tentar passar uma ideia de que Deus nunca quis passar, para tentar desenvolver uma ideia e passar uma mensagem que Deus nunca passou. Percebeu a seriedade do assunto? Você entendeu até a número 4, e agora me falta uma, que é a número 5. E essa última, coluna da verdade, a número 5, para que finalmente você entenda a restauração da verdade, eu vou falar depois do intervalo. Nós vamos fazer um pequeno break, um pequeno intervalo agora, para que você convide mais pessoas. E logo depois eu volto com você para terminar e explicar o final dessa história. Até já. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa, o nosso programa, a Arena do Futuro. E aí, tá gostando do estudo bíblico? Eu tenho certeza que sim, porque a palavra de Deus é uma delícia, na verdade. É como um banquete, é como um jantar, um almoço, espiritualmente falando. Prepare-se agora, porque vamos analisar a última parte do tema, a restauração da verdade.
Bom, no último bloco a gente foi até a quarta coluna. Agora vamos analisar a quinta coluna, que trata dos 10 mandamentos. Você sabe que os 10 mandamentos, eles foram escritos pelo dedo de Deus, não é? E para você que talvez tenha dúvidas a respeito disso, para você que ligou a televisão agora, ou o rádio, ou a internet, e de repente você diz assim, eu não sabia que Deus havia escrito os 10 mandamentos com seu dedo. Onde está escrito, pastor Luiz? Você poderia me perguntar. Então eu já vou te mostrar. Está aqui em Êxodo capítulo 31, versículo 18. Diz assim: E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Ouviu isso? Deus escreveu com seu próprio dedo. Foi uma maneira muito pessoal. Deus desceu do céu no monte Sinai. A montanha ela fumegava e tremia pela presença de Deus. Havia uma nuvem de testemunhas, isto é, havia uma multidão de anjos presentes ali. Moisés estava ali. Deus falava e escrevia com o seu dedo os 10 mandamentos. E foi uma cena impressionante, não é? E ali Deus, depois que escreveu os 10 mandamentos, entregou a Moisés. Moisés desceu da montanha e viu o povo adorando um bezerro de ouro, e Moisés quebrou aquelas tábuas. Moisés ficou indignado, porque as pessoas mal haviam recebido a lei e já estavam transgredindo a lei. Então Moisés quebrou as tábuas da lei. Em seguida, Deus pede a Moisés que prepare 2 novas tábuas de pedra e que retorne à montanha. Moisés retornou à montanha com as tábuas na mão, novas tábuas, e Deus escreveu pela segunda vez os 10 mandamentos. E se você quer conferir isso, você pode conferir depois em Deuteronômio capítulo 10, versos de 1 a 5. Aí Deus escreveu outra vez os 10 mandamentos com seu próprio dedo, confirmando assim a importância da lei de Deus. Essa lei é tão importante que Deus a escreveu 2 vezes com seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra. Você já leu os 10 mandamentos? Se você não leu ainda, eu recomendo que leia, que você abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20 e leia os 10 mandamentos. Eu vou mencioná-los agora, os 10, vou mencioná-los de memória, mas eles estão aqui em Êxodo capítulo 20. Você poderia ler a qualquer momento o capítulo 20. Não o farei agora, porque nós já lemos e vamos ler outras vezes em outros programas, mas está bem aqui em Êxodo capítulo 20. O primeiro mandamento é muito claro ao dizer o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento é mais claro ainda, diz para não fazer imagens de esculturas e não se curvar diante delas. O terceiro mandamento é importantíssimo, ele diz assim: não tomarás o nome de Deus em vão. E o mandamento número 4 é aquele que fala para guardar o sábado. Do verso 8 ao verso 11 diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Este é o 4º mandamento. O 5º mandamento começa a falar da família. O 5º mandamento, no verso 12, diz: honra teu pai e a tua mãe, para que você tenha dias longos na terra. O 6º mandamento continua falando do amor ao próximo, diz: não matarás. O 7º mandamento diz: não adulterarás. O 8º diz: não furtarás. E o 9º diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º e último diz para não cobiçar a casa, nem a mulher e nem coisa alguma que pertença ao próximo. Esses são os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, 2 vezes, em tábuas de pedra. Deus dividiu os 10 mandamentos da seguinte maneira: na primeira tábua ele escreveu 4 e na segunda tábua escreveu 6. Essa divisão entre 4 e 6 foi justamente para separar um bloco que fala do amor a Deus e outro bloco que fala do amor ao próximo. A mensagem da lei é a mesma mensagem da cruz. A mensagem da cruz é o amor e a mensagem da lei é o amor também. Ou seja, o que aconteceu no Calvário não pode anular o que aconteceu no Sinai. E o que aconteceu no Sinai não pode anular o que aconteceu no Calvário. Essa ideia de que Jesus aboliu a lei é uma ideia ridícula, absurda. Não está na Bíblia. Isso jamais aconteceu e jamais irá acontecer, porque foi o próprio Jesus quem deu os 10 mandamentos. Mas o profeta Daniel, ele disse, e nós lemos isso no primeiro bloco, de que a verdade seria jogada por terra. Diz: lançou a verdade por terra, fez isto e prosperou. Claro que nós já mencionamos a primeira verdade, que é Deus, a segunda, que é Jesus, a terceira, que é o Espírito Santo, a quarta, que é a Bíblia, e agora estamos mencionando a quinta, que representa o que são os 10 mandamentos. O que aconteceu na Idade Média foi que eles mudaram o 4º mandamento. Eles mexeram no 4º mandamento. Quando eu falo que eles mudaram e que mexeram, não estou dizendo que eles tiraram da Bíblia, porque não tiraram. Deus não permitiu. Você vê, eu tenho a Bíblia aqui, a Bíblia fala do sábado. A tua Bíblia fala do sábado também, fala ou não fala?
Claro que sim, qualquer Bíblia fala a mesma coisa. Acontece que a igreja romana, ela criou um catecismo. E o catecismo romano, eles botaram os 10 mandamentos. E uma coisa muito desonesta da parte deles foi que esse catecismo passou a ser um manual de ensinamento para as crianças. A criança não tem capacidade de questionamento, a criança não tem capacidade de discutir se aquilo está certo ou está errado, ela simplesmente aceita. Até porque a mãe e o pai normalmente forçam ou forçavam a criança a ir para o catecismo. Eu fui professor de catecismo durante 5 anos e eu sei o que significa isso. Então as crianças aprendiam sobre o catecismo, entende? As crianças recebiam as orientações com base no catecismo. E o catecismo, sim, eles adulteraram os 10 mandamentos. Eles mexeram de forma muito aberta na lei de Deus. Enquanto o segundo mandamento fala para não fazer imagens de esculturas, quando você pega os mandamentos do catecismo, esse mandamento das imagens não aparece, eles tiraram. Quando você lê o quarto mandamento, que fala para guardar o sábado, no catecismo eles também tiraram esse mandamento e colocaram o domingo no lugar do sábado. E quando você pega o 10º mandamento, que fala da cobiça, eles dividiram o 10º em 2. E assim, esse mandamento, que era o mandamento número 10, dividido em 2, era para cobrir uma brecha que ficou no segundo mandamento, quando eles tiraram. Resumindo, você pega os 10 mandamentos do catecismo e pega os 10 mandamentos da Bíblia e compara, e você vai ver a diferença. Ou seja, o que Daniel 8:12 profetizou se cumpriu. E quando você vai para Daniel outra vez, Daniel agora capítulo 7, veja só o que o profeta menciona no capítulo 7. Estou abrindo aqui a minha Bíblia, você pode fazê-lo também. Capítulo 7 de Daniel, versículo 25. Ouça. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ouviu isso? Cuidará em mudar os tempos e a lei. Aqui está a profecia dizendo que eles mudariam os tempos e mudariam a lei. Quando a Bíblia fala dos tempos, está se referindo ao calendário. E quando fala da lei, está se referindo aos 10 mandamentos. Ou seja, o inimigo usaria o poder romano, tanto Roma pagã como depois a Roma cristã, ou seja, Roma papal. E eles mexeram realmente nos 10 mandamentos de maneira muito aberta. E hoje, milhares e milhares de pessoas, não somente pessoas da igreja romana, como também pessoas evangélicas em geral, elas estão seguindo os mandamentos adulterados, os mandamentos prostituídos. E sabe que aí está o que a Bíblia mencionava quando dizia, lançou a verdade por terra, viu? Fez isso e prosperou, entendeu? E agora vem a pergunta, pastor, se as verdades bíblicas foram atacadas e jogadas por terras na Idade Média, e depois também, e antes também, como ficaria hoje? Bem, meu amigo e minha amiga, meus amigos do Arena, hoje nós temos um compromisso. A TV Novo Tempo, o meu programa, o nosso programa tem um compromisso. O nosso compromisso não é com o homem, nosso compromisso não é com o dinheiro, nosso compromisso não é com os bens materiais, o nosso compromisso é com a sua salvação, com a Bíblia. Entendeu? Nós estamos aqui para mostrar para você as verdades da Bíblia. Nós não queremos apresentar para você uma mensagem que dá ibope político, que faz uma plataforma política, não. Nós estamos aqui para mostrar para você as verdades que curam, que libertam e que salvam. É por isso que nós estamos aqui. E se você já entendeu esse recado, agora presta bem atenção numa coisa. Deus levantou um povo na terra. Deus levantou um povo, uma igreja na terra. E a sua igreja, a igreja de Deus, que existe desde o começo, desde Adão, ela existe até hoje, ela está até hoje aqui. E o plano de Deus é que, através dos seus filhos, da sua igreja, Deus restaure as verdades na vida e no coração das pessoas. Por isso nós estamos aqui, para pregar a restauração da verdade. E a melhor maneira de restaurar a verdade, sabe qual é? É abrindo a Bíblia Sagrada e explicando a Bíblia para as pessoas de maneira séria, texto dentro do contexto, para que você possa entender verdadeiramente as coisas e para que você possa tomar uma atitude, uma decisão. Quando você entender a Bíblia como ela é e você tomar uma decisão, sabe o que vai acontecer? A verdade de Deus será restaurada na sua vida. É isso. E é isso que Deus quer. Por esse motivo é que a gente começou o programa de hoje lendo Isaías 58, verso 12, você lembra? E eu vou terminar o programa lendo outra vez Isaías 58, verso 12. Tudo isso que a gente falou foi para explicar um versículo da Bíblia.
Foi para explicar Isaías 58:12. Veja só, vou ler outra vez. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serão conhecidos, ou será chamado, reparadores, ou reparador de brechas, e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Olha só, esse texto está dizendo claramente que Deus teria na terra os seus filhos. Os filhos de Deus, a igreja de Deus, os cristãos verdadeiros, deveriam então edificar as ruínas, levantar os fundamentos, reparar as brechas e restaurar as veredas, para que o país se torne habitável. Eu tenho algo mais a te falar. Eu tenho algo muito importante a conversar com você no finalzinho desse programa. E para falar com você sobre esse assunto, eu quero convidar você a sentar comigo na minha cadeira. Vamos sentar comigo na cadeira? Você já está sentado aí na sua casa e eu agora vou sentar aqui. Você sabe que quando eu sento nessa cadeira, significa que a nossa conversa é uma conversa mais séria. Significa que eu estou na sua casa, estou na sua sala. Você me dá permissão para entrar na sua sala, não é? Estou aqui com você, com a sua família. Aí está a sua esposa, não está? Os seus filhos também. Ou quem sabe você está sozinho. Talvez você esteja num hotel. Quem sabe sentado na cama, com o computador no colo. Ou quem sabe vendo pela televisão mesmo, ou escutando pelo rádio. Na verdade, não importa onde você está, se você está sozinho ou acompanhado. O que importa é que hoje Deus quer fazer um milagre na sua vida. Hoje Deus quer fazer uma obra incrível no seu coração. Você acredita em Deus? Claro que sim. Você crê na Bíblia Sagrada como a palavra de Deus? Sim, eu sei que você crê. E se realmente você acredita na Bíblia Sagrada, se você crê em Deus, eu quero convidar você para conversar comigo. Você quer conversar comigo? Vem cá, chega mais perto, vamos conversar. Pode chegar bem perto, pega a cadeira, põe pertinho da televisão, vem cá. Quando você chegar bem pertinho de mim, me dá um sinal que chegou perto, para eu saber que você chegou perto. Eu quero que você veja o meu rosto, está vendo o meu rosto? Eu quero que você olhe dentro dos meus olhos, aqui ó, dá para olhar dentro dos meus olhos. Meu irmão e minha irmã, hoje é o dia em que Deus quer edificar as ruínas da sua vida. Estou falando para alguém que está em ruínas. É para você. As coisas parecem que acabaram, não é? Parece que você não tem mais esperança. A casa caiu, não é? Pois é, lembre-se de uma coisa, se a casa caiu, Deus pode edificar as ruínas da sua vida. Ele tem poder para fazer isso agora mesmo. Deus tem poder para levantar os fundamentos bíblicos que foram abandonados e esquecidos na sua vida. Deus pode reparar as brechas espirituais do seu coração e da sua família e do seu casamento. Deus pode restaurar as veredas, isto é, os caminhos da sua vida. Deus pode mudar essa história, meu amigo. Deus pode hoje fazer de você uma nova criatura, uma nova pessoa. Deus pode hoje, aqui, nesse programa, aqui, agora, eu e você, Deus pode fazer um milagre no seu coração. Não tenha medo, não. Abra o seu coração para Jesus e decida hoje começar uma vida nova. Levante a sua mão e diga para Deus: Senhor, eu quero a restauração da verdade em mim, eu quero a verdade restaurada no meu coração. Se você apenas acreditar nisso, Deus vai fazer a obra, porque o Espírito Santo está agora do seu lado. O Espírito Santo está aqui comigo, mas também está com você. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, eu sei que você chegou no limite, chegou no fundo do poço. Eu sei que a corda está no pescoço, eu sei que você já pensou em suicídio, eu sei que você já pensou em abandonar tudo, eu sei que você já bateu em várias portas, tentando ser feliz, tentando encontrar uma saída, e eu sei que você não conseguiu. Então para de tentar por você mesmo, dê uma chance para Jesus. Pare de ficar tentando do seu jeito, da sua maneira. Abra o coração e deixe Cristo entrar no seu coração, na sua vida. Ele vai expulsar o mal da sua vida. Ele vai limpar a sua casa. Ele vai te dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Se você deseja isso, eu quero orar por você agora. Eu quero entregar sua vida nas mãos de Deus. Quero entregar sua família nas mãos de Deus. E logo depois da oração, você procure na internet. Entre no site encontreumaigreja.com. Você vai entrar nesse site e vai buscar a igreja adventista mais perto da sua casa. Você vá à igreja adventista, vá aos sábados, aos domingos ou às quartas-feiras. Você vá à igreja adventista, encontreumaigreja.com.br
e você procure a igreja. Quando você chegar lá na igreja, você diga assim: olha gente, eu vim aqui porque assisti o Arena e porque o pastor Luiz, que é meu amigo, me mandou vir aqui. E eu estou aqui, vocês poderiam me ajudar? Eu quero conhecer mais a Bíblia, eu quero estudar mais a palavra de Deus. Procure o pastor vai te dar um abraço, você vai ser muito bem recebido, muito bem recebida, e a sua vida vai mudar. O texto de hoje vai se cumprir no seu coração. É o texto que diz que Deus quer restaurar as suas veredas. Amém? Amém. Então, parabéns por sua decisão. E agora feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelo programa de hoje e muito obrigado porque essa pessoa tomou uma importante decisão. Agora, Senhor, abençoe este homem, abençoe esta mulher, abençoe essa família, esse casal, esse jovem que acaba de abrir o coração e acaba de tomar uma decisão. Esse é um momento de emoção, quando as lágrimas vêm e quando a gente se sente abraçado por Ti e confortado por Tua palavra. Eu entrego essa família toda em Tuas mãos e essa pessoa nos Teus braços de amor. Cuida dessa pessoa para que a partir de hoje ela seja uma nova criatura e para que a verdade esteja restaurada no coração dela, no coração dele, em nome do Senhor Jesus. Amém.